E aí galera, aqui é a Isabela Ramos de Oliveira, da Concreta, e nessa série de vídeos eu vim trazer um curso Revit básico para vocês. Nessa primeira aula eu vou ensinar quais são os comandos básicos e como usar a interface desse programa. Quando você abre o Revit, é essa a tela que vai aparecer para vocês. Talvez não esteja igual por conta da diferença da versão que você tem. Eu estou usando o Revit 2020. Para criar um novo projeto, você vem em Models, New, e eu vou selecionar esse Architectural Template. E assim vai abrir um modelo de base do Revit. Talvez o seu esteja um pouquinho diferente. Por exemplo, o seu pode estar sem essas abinhas aqui do lado. Se isso acontecer, não tem problema. É só você clicar com o botão direito, Browser, Project Browser, e botão direito, Properties, e vai abrir. Bom, eu criei para vocês uma colinha com os atalhos que a gente mais vai usar aqui nas aulas. Eu vou deixar na descrição para vocês poderem baixar. Mas rapidinho vocês vão automatizar isso e não vão precisar estar usando com isso daqui do lado. Também, se vocês esquecerem então os atalhos, uma forma bem fácil de você relembrar qual que é pousando o cursor sobre o íconezinho do atalho. Ele vai aparecer o nome, o comando entre parênteses, e embaixo muitas vezes vai aparecer um videozinho relembrando como é que usa aquela ferramenta. Se você quiser mudar algum atalho, adicionar algum novo, você entra em Keyboard Shortcuts, KS. Aqui vão ter um quadro com vários atalhos, você pode adicionar, trocar, enfim, mudar os atalhos. Para você configurar as unidades do seu arquivo, talvez esteja meio errado aqui, olha, o meu está em inches. O atalho é UN e vai aparecer aqui um quadrinho com todas as dimensões. Para você trocar, é só você clicar nessa caixinha e selecionar a unidade que você quer e quantas casas decimais. Ok. Eu vou fechar aqui esse arquivo para eu abrir um que eu já preparei para essa aula. Agora a gente vai começar com os comandos básicos. Bom, a ferramenta parede, o comando dela é WA, e você pode fazer vários tipos de parede. Pode ser uma linear assim, pode ser um quadrado, ou até mesmo um círculo. Enfim, tem várias possibilidades, você pode explorar essa caixinha aqui e vai encontrar várias maneiras de fazer parede. O Move. O Move tem algumas maneiras que você pode fazer. Você pode só clicar em um elemento e arrastar para o lado e muitas vezes ele vai funcionar. Às vezes, com vários elementos, isso não funciona tão bem. Não é muito preciso. Para você fazer por meio do comando, você pode selecionar antes e digitar MV no teclado. E aí você só clica para selecionar um ponto base, arrasta e clica para soltar. Ou você pode digitar MV e depois selecionar os objetos. Quando você faz isso, você tem que dar Enter para você confirmar quais são os objetos. O Enter do Revit funciona igual ao Enter do AutoCAD, ele funciona na barra de espaço. Só que você não precisa dar Enter para acionar os comandos aqui. Então, vou selecionar MV, ele vai automático, ou MV, seleciona, Enter e muda. Aqui nós temos o comando de cópia, o atalho dele é CO. Você pode digitar antes da mesma forma que o Move ou depois também. Eu digitei antes, então eu vou selecionar, dar um Enter, clicar no ponto de base, clicar onde eu quero a minha cópia e tá feito. Para rotacionar, o atalho vai ser RO e você vai clicar no ponto base, seleciona o objeto que você quer rotacionar, RO, e vai aparecer o pivô assim. Você clica onde você quer que seja a sua base, rotaciona e pronto. Clica novamente. O comando Align, ele vai alinhar duas referências que você der. O atalho é AL e você seleciona um plano que você quer de base e o plano que você quer mover para aquela referência. Você pode trancar isso daqui
para deixá-la travada ou não. Outra vez. Okay. Depois nós temos o offset. O atalho é OF. E aqui em cima a gente pode setar quantos metros a gente quer de offset. Vamos supor, 1 metro. Aí, quando eu me aproximar de um objeto, ele vai deixar essa linha azul. Isso é uma linha de projeção para você saber qual lado o offset vai acontecer. Se eu clicar aqui para baixo, o meu objeto surgiu onde estava a minha linha azul. A mesma coisa aqui para cima. O comando Mirror tem 2 atalhos. Tem um Mirror que você escolhe um eixo e um Mirror que você desenha o eixo. Eu normalmente uso o de desenhar eixo porque é bem mais fácil e bem mais rápido de fazer. O atalho é DM, seleciona o objeto, dá o Enter, e aí você vai desenhar o eixo que você quer e pronto, tá feito. No Trim. Essa é uma ferramenta que funciona tanto como um Extend e realmente um Trim do AutoCAD. O atalho é TR e você vai clicar nas partes que você quer que permaneçam. Por exemplo, desse lado, e eu quero que essa se junte até aqui e forme um ângulo de 90 graus. E pronto, ele faz automático. Nessa parte aqui que ela é cruzada, é bem importante a gente selecionar a parte que a gente quer que fique. Por exemplo, eu quero que fique essa parte aqui e essa parte de cima. Então, eu vou clicar nessa parte e nessa parte. Se eu quisesse que ficasse o outro lado dessa parede, eu clicaria na parte que eu quero que fique e nessa daqui. Bom, o split, ele serve para você quebrar uma parede. E tem 2 jeitos de você fazer o split. Quando você clica na parede, você pode vir aqui em cima e usar esses botõezinhos. Tem esse daqui, o split, que tem atalho, é o SL. E quando você clica, ele criou uma divisão entre as paredes. Agora, essa virou uma e essa virou outra, mas não tem um espaço entre elas. É possível também usar o split com um gap, que é um buraquinho no meio. Esse não tem atalho, você tem que vir aqui em cima, você seleciona essa ferramenta, e quando você criar o atalho, vou até mudar a minha escala aqui para vocês conseguirem ver melhor. Quando você faz esse atalho, ele deixa um buraquinho entre essas paredes. Vou voltar não para sempre, para vocês poderem ver o texto direitinho. O Array. Ele é uma cópia múltipla, que é bem mais fácil porque ela é automatizada. Atalho AR. E vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu quero fazer 4 cópias dessa parede. 4 cópias não, eu quero que existam 4 paredes dessa. Então, eu vou colocar o número aqui em cima, 4. E aí tem essas 2 opções. Qual a diferença dela? Se eu marco second, eu, quando selecionar e arrastar para o lado, eu vou marcar a distância entre o primeiro objeto e o segundo. Os outros 2, ele vai fazer automático. Já tinha esse objeto, movi a primeira cópia para cá e ele fez as outras 2 com o mesmo espaçamento. Vou dar um Ctrl Z. E se eu quiser fazer pelo Lash, é quase a mesma coisa. Só que eu vou colocar aqui o número 4 e vou clicar aqui no Lash. Agora, a referência que eu vou dar vai ser do último que eu quero. E aí ele vai preencher o espaço entre esses 2 com as outras 2 cópias que faltam. Assim que faz. Eu tinha essa parede, botei a distância dessa para essa e ele preencheu com as 2 que faltavam. Se você quiser alterar o número de paredes, é só você vir aqui, clicar no número e trocar. E ele já vai fazer automático. Bom, mas e como é que ficou isso no 3D? Quando você inicia um novo projeto, aqui não tem nenhum 3D no Project Browser. Então, quando é a primeira vez, você vai ter que vir nessa casinha e criar um primeiro 3D. Aqui agora apareceu essa aba 3D Views e aí vai ter todos os seus 3D. Para navegar nesse modo 3D, é bem tranquilo. Você vai pressionar o scroll e você pode mover assim. E se você quiser dar um orbit, você vai apertar o Shift e o scroll do mouse.
E aí você já consegue mover. Você também tem a opção de usar esse cubinho de orientação aqui do Revit, que vai te permitir a entrar em umas vistas mais fáceis. Por exemplo, aqui um modo de visualização, nesse cantinho, a vista de topo. Então, galera, nessa parte é isso e nos vemos na próxima aula.